Pessoal, engenheiro na lei, voltando aqui agora para a gente continuar o que a gente estava lendo sobre a Lei 5.810 de 1994, famosa RJU-PA, Regime Jurídico Único aqui do Pará, parte 2, a partir do quinto agora. No artigo 5º a gente vai começar a falar sobre os cargos públicos. Os cargos públicos serão providos, e providos, vocês vão lembrar que providos a gente vem de provimento, e o provimento do cargo público nada mais é do que a sua própria ocupação. E aí tem de 1 a 8 nossos parágrafozinhos para não esquecer: nomeação, promoção, reintegração, transferência, reversão, aproveitamento, readaptação e recondução. E aí, imagine, por exemplo, um servidor público faleceu, que Deus o tenha. O falecimento desse servidor é uma das causas de vacância do cargo. E a partir desse fato, o cargo fica desocupado e a forma de designar outro servidor ou outra servidora para ocupá-lo é o que chamamos de provimento. Esse é o prover, provido, provimento. Provimento é o ato da competência de cada um dos poderes. Os poderes executivo, legislativo e judiciário. Aí vem os ministérios públicos e os tribunais de contas. Portanto, são competentes para prover esses cargos públicos. E aí a gente segue em frente, falando um pouco sobre o quê? Que há várias formas de provimento dos cargos públicos. E a nossa missão aqui é conhecer, né? Todas elas. Vamos falar um pouquinho sobre essa primeira aí, que é a nomeação. E a nomeação também faz parte da discriminar todos os detalhes no artigo 6º, que é o próximo, né? Então, a nomeação ela será feita, primeiro, em caráter efetivo e, segundo, em comissão. Efetivo é quando é exigida a prévia habilitação em concurso público. E em comissão é para cargo de livre nomeação, exoneração, apenas uma lei, um decreto. Beleza, vamos botar os comissionados. E aí tem o parágrafo único. Designação para essa função gratificada recairá exclusivamente em servidor efetivo. E aí essa nomeação pode ser de duas formas, dependendo da natureza do cargo público a ser ocupado. O cargo pode ser efetivo ou de comissão. O cargo efetivo ele somente pode ser ocupado por quem foi aprovado em concurso público, como já dito, né? E ainda a função gratificada, que não constitui um cargo, mas sim uma designação para exercer determinadas atribuições. E é importante, não esqueça, a nomeação será feita em caráter efetivo, quando exigida a aprovação em concurso público de provas ou de prova de títulos, ou em comissão, para cargo de livre nomeação e exoneração declarado em lei. A designação para o exercício de função gratificada recairá exclusivamente em um servidor efetivo. Essa é as nossas nomeações. Então agora vamos falar um pouquinho agora. Vamos pular direto para o artigo 9º, que ele vai dar mais detalhes do que realmente importa, que é a investidura em cargo de provimento efetivo. Beleza? E ao artigo 11, que também fala da instrumentação e execução dos concursos que serão realizados na Secretaria de Estado de Administração. Mas vamos voltar bem aqui e vamos falar um pouquinho, só um pouquinho, do cargo de provimento efetivo. Uma vez aprovado no concurso público, o candidato adquire o direito à nomeação. Beleza. Respeitada a ordem de classificação, claro, né? E o Estatuto traz também algumas regras a respeito da situação de empate entre os candidatos. No caso de um dos candidatos empatados já ser servidor público estadual, este terá preferência na nomeação. Se os dois forem servidores, a preferência será daquele que tiver mais tempo de serviço estadual. Caso o empate ocorra entre candidatos não pertencentes aos quadros do serviço público estadual, será dada preferência ao mais idoso. E agora, no artigo 11º, fala dessa instrumentação e execução, né, dos concursos públicos, cada um dos poderes deve exercer e deve ter o poder, claro, né, de um órgão competente para conduzir esses concursos. No Poder Executivo, esse órgão é a Secretaria de Estado de Administração, tá? No artigo 11º. E a elaboração do conteúdo programático, no caso,
de cargo técnico de nível superior poderá ser atribuído a um órgão que solicitou o concurso. E aí vem uma coisinha muito importante. E aí eu digo, preste mais atenção ainda. A instrumentação, que é falada aqui no artigo 11º, e execução, aqui também, dos concursos serão centralizadas na Secretaria de Administração do Estado. Preste bem atenção nisso aqui. No âmbito do Poder Executivo. Beleza? É isso aí. Porque, ó, no artigo 11º, as provas serão avaliadas na escala de 0 a 10. E aos títulos, quando afim, serão atribuídos no máximo 5 pontos. Porque já teve alguns concursos aí que a galera colocou que as provas de título ia valer 10 pontos, 15 pontos, 20 pontos, para não sei quem aí ganhar uns pontinhos extra, né? Mas não, é lei, tá no artigo 12 do nosso Estatuto do RJU, PA. No máximo 5 pontos, entendeu? Deixa bem claro que essa pontuação é referente aos títulos. E no máximo 5 pontos, que é o correspondente a 1/3 da nota total da prova, né? E aí, além disso, a prova de títulos deve ter um caráter meramente classificatório. Isso significa que ninguém pode ser eliminado de um concurso por não ter títulos. Beleza? Terão apenas caráter classificatório. Então, não adianta chorar, não tenho título. Não, é bola pra frente. Toma o chocolatinho, toma o teu Todd e mete bronca nos próximos artigos. E aí, agora vamos ver aqui, ó, artigo 14, o 14º também conhecido, né? Que na realização dos concursos serão adotadas as seguintes normas gerais. Não se publicará edital na vigência do prazo de validade de um concurso anterior para o mesmo cargo, se ainda houver candidato aprovado e não convocado para investidura, ou enquanto houver servidor de igual categoria em disponibilidade. Não tem como, né? Chamar sendo que tem o outro aqui esperando só a hora dele assumir. Aí, segundo, poderão inscrever-se candidatos de até 69 anos de idade. Nossa média de vida tem aumentado, né? O brasileiro está se cuidando. Então, meu filho, até 69 anos de idade pode se candidatar sim aos nossos famosos cargos, claro, que são instituídos pelo RJU. E, terceiro, os concursos terão uma validade de até 2 anos. Então, eu volto aqui, ó. O primeiro dizia o quê? Quanto tiver candidato aprovado, não pode chamar os outros. Não pode chamar outro concurso. Então, esse concurso terá uma validade de até 2 anos. Não quer dizer que você vai ser chamado só daqui a 2 anos. Pode ser chamado daqui 1 mês depois do resultado, 2 meses depois do resultado, até 2 anos. E, infelizmente, pode ser prorrogável expressamente uma única vez por igual período. Ou seja, de 2 anos eles podem esperar uma empurradinha aí de prorrogação por mais 2 anos. E aí vem o próximo, né? Comprovação no ato da posse dos requisitos previstos no edital. Então, se você se candidatou, digamos, a um cargo lá de técnico de analista judiciário, técnico judiciário, mas você não tem nem o ensino médio, aí como é que você vai comprovar bem que no ato da posse que você está com todos os requisitos previstos no edital? Impossível, né? Aí onde é que fica o provimento? É anulado. E aí no quinto, participação de um representante dos sindicatos dos trabalhadores ou de um conselho regional de classe das categorias afins na comissão organizadora do concurso público ou processo seletivo. Claro, se é um concurso para, digamos assim, técnicos em química, tem que ter alguém do conselho regional de química nessa comissão organizadora para garantir que realmente está sendo colocado em prática as melhores observações, né? Essas normas, elas são as normas gerais, né? E aí, se você for prestar bem atenção, o que a pessoa se preocupa? Posse. A posse é o ato de investidura no cargo público, é a função gratificada, né? Não haverá posse no caso de promoção e reintegração. A pessoa quer ter a posse e pronto, mas não haverá se no caso for uma promoção. Aí não vai ser posse de cargo. E no artigo 17 vem o quê? Requisitos cumulativos para posse em cargo público. Isso aí, vamos anotar que esse aqui
é fundamental. Marca aí no seu caderninho, marca na agenda, arrisca seu PDF, porque ó, não tem nada de difícil. Mas sem dúvida estamos diante de informações que só precisará memorizar. Por isso, preste atenção. Primeiro, ser brasileiro. Isso aí já tem da Constituição Federal, beleza. Ter 18 anos, no mínimo 18 anos. Tem que ficar atento que alguns cargos pedem 25, 30, 35, não é? Mas no mínimo, nesse caso aqui do RJU, 18 anos, entendeu? E aí não há problema, por exemplo, um garoto de 17 anos fazer uma prova para técnico, que é ensino médio, desde que no dia da posse, quando ele for chamado, já tenha feito 18, entendeu? E aí, terceiro, plenos direitos políticos. Plenos direitos políticos. Aqui não precisa nem explicar, né, papai? Gozar dos direitos políticos é você não estar de forma nenhuma suspenso. Você tem que estar tudo em dia. Então, nada de estar com processinho de crime eleitoral, improbidade administrativa, senão aqui já era para você, RJU, nem pensar. E quarto, ser julgado apto em inspeção de saúde. Sim, senhor, tem que estar apto em inspeção de saúde. Aí, 5, possuir a escolaridade exigida, né, para o cargo, claro. E aí, se você é cargo de nível superior, deve ser apresentado o diploma da conclusão lá do seu curso ao qual você concorreu. Aquela vaga lá do cargo público. Sexto, declarar expressamente o exercício ou não desse cargo. É assim, em alguns casos previstos na Constituição Federal, na CF 88, é possível que a mesma pessoa acumule 2 cargos públicos. Isso mesmo. Daí a necessidade de declarar se já ocupa outro cargo, para que a administração pública possa verificar se a acumulação é permitida. E aí, claro, né, vai ter que entrar no detalhe desse RJU com outros regimentos internos dos outros tribunais ou de outras organizações públicas, né? E, claro, quitação com as obrigações eleitorais e militares. Aí não tem nem o que falar. Se for homem, apresentar o certificado de reservista e para todo mundo, nenhuma pendência na justiça eleitoral. E, número 8, não haver sofrido sanção impeditiva ao exercício de cargo público. Ou seja, um ex-servidor que foi demitido ou exonerado, por exemplo, né, ele está impedido, ele não pode ocupar um novo cargo público, né? E aí tem que ver qual é o período que foi julgado para que seja dito, né? Ah, beleza, foi, digamos, 5, 6 anos. Beleza, depois de 6 anos ele pode fazer novamente concurso público e se tiver cumprido com todas as cláusulas, ele está ok. Pode concorrer de novo. E assim, também, né? Ainda a respeito desses quesitos, há um que não é tratado pelo artigo 17, mas é mencionado em outros trechos, que é muito importante, que é a necessidade de apresentação da declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio. Essa declaração é importante para que a administração pública possa investigar suspeitas de enriquecimento ilícito e atos de corrupção praticados por ex-servidores, né? E aí, beleza. Vamos então, olha, subindo. Artigo 19. O artigo 19 são as competências para dar posse no Poder Executivo, claro, né? Tem seus detalhes. Que aí, no caso, o governador, aos nomeados para cargo de direção ou assessoramento, que lhes sejam diretamente subordinados. Tem que ter a posse. E os secretários de Estado e dirigentes de autarquias e fundações, ou a quem seja delegado competência ou nomeados para os respectivos órgãos, inclusive órgãos colegiados. Posse neles. Segundo, no poder legislativo, judiciário... Não, vamos voltar aqui. No executivo, essa posse precisa ser dada pelo governador, nos casos dos cargos que lhe são diretamente subordinados. Aqui, ó, secretário de Estado, dirigente de autarquia, fundação, tal. Então, seria o caso da posse de um secretário de Estado, por exemplo, né, secretário de Saúde, secretário do Meio Ambiente, tal, ou mesmo de um assessor especial ligado direto ao governador. Aí, nos demais casos, o ato de posse é de competência dos secretários de Estado. E aí, no caso da administração direta, né?
ou do dirigente das autarquias e fundações, que é, no caso, administração indireta. Beleza? Aí vem a questão: Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Tribunais de Contas. Nesses demais poderes, deve haver normas específicas determinando quais são as autoridades competentes para dar essa posse. Beleza? Então, cada um vai ter o seu regimento interno lá. E aí, esse ato de posse deve ser formalizado em livro especial, mediante termo, assinado, empossado, tudo regularizado, autorização, autoridades competentes, claro, né? E nada impede que o interessado tome posse por meio de procuração específica, caso não possa estar presente na ocasião. Ok? Passa para cá, brasão, porque o artigo 22 está subindo, que fala justamente disso. Posse ocorrerá no prazo de 30 dias. Isso mesmo. A partir da nomeação, o candidato será, né, no prazo de 30 dias, apresentando documentos, tal, comprobatórios, cumprimento de todos os requisitos que já vimos aí, né, na correria da lei, e tomar posse. E se a posse não ocorrer dentro do prazo, o ato de nomeação será tornado sem efeito. E aí, sorte para quem ficou nas outras vagas, né, e para ser chamado. E aí, esse prazo poderá ainda ser prorrogado por mais 15 dias, se houver uma necessidade para o preenchimento dos requisitos. Por exemplo, chamou o último lá, que foi aprovado nos últimos concursos, e não vai ser outro concurso. Vamos dar mais 15 dias para o pessoal conseguir aí todas essas questões para ser resolvido, né? E aí outra exceção é que ocorre quando o nomeado já é um servidor público que está de férias, licença ou afastado por alguma outra razão prevista na lei. E aí, nesse caso, o prazo para posse se iniciará apenas após o término desse impedimento. E aí é só arrumar o cabelo e se arrumar para ir para posse. Então, por hoje, tá bom. Brasão, você está pronto para a próxima? To be continued.